Fala galera, bem-vindos a mais uma análise rápida. E no vídeo de hoje vou falar um comparativo que algumas pessoas me pediram e que achei uma pauta bem interessante para trazer aqui para vocês, que é o comparativo entre o Dualtron Mini e também o patinete elétrico 09, que são patinetes aí bem interessantes, que já andei bastante nos dois, então vou trazer qual é a minha opinião e uma análise ponto a ponto desses patinetes. Então fique agora no vídeo para entender tudo sobre isso. De fato, são dois patinetes bem interessantes, são duas boas compras e que contam com alguns pontos positivos e negativos, tanto os dois modelos. Na verdade, nenhum patinete é perfeito, nenhum produto é perfeito, todos os produtos vão contar com pontos positivos e negativos, e também alguns desses produtos se sobressaem ao outro em alguns pontos. Então dividi em alguns pontos aqui a nossa análise e vou falar um por um e vou dissertar sobre qual eu acho melhor em cada ponto. E sem mais delongas, vamos logo ao primeiro ponto, o motor. Qual dos dois tem um motor melhor, tem mais força e etc. Então vamos falar diretamente do Dualtron Mini primeiro, que ele conta com um motor com potência de pico de 1450 watts, que é um motor que fica situado na roda traseira, que é um motor do próprio Dualtron, da fabricação do Dualtron, um motor bem interessante. E já o próprio patinete elétrico 09 conta também com um motor traseiro e conta com uma potência de pico de 1200 watts. Então, no quesito motor, o Dualtron sai um pouco na frente, por contar aí com uma diferença bem leve aí na potência superior ao próprio patinete elétrico 09, que não é muito grande, como já disse, os próprios números refletem isso, 1450 contra 1200, mas sim, o Dualtron leva essa e tem um motor mais potente se comparado aí ao 09. Já pulando rapidamente para o próximo item, que é construção e acabamento. E agora, é muito difícil a gente falar um vencedor dos dois, porque são duas marcas super premium e com uma qualidade excelente. De fato, a gente não acha quase nenhum problema de acabamento e construção dos dois modelos. A Dualtron, a gente dispensa comentários, são patinetes excelentes, feitos com materiais super refinados e um acabamento totalmente sensacional. E a Zero também, assim como o Dualtron, também testei bastante, também conta com um acabamento em alumínio, com peças muito bem feitas e muito justas. Então realmente nesse quesito não tem como a gente dar um vencedor, e eu declaro aqui empate em construção, ambos são excelentes. O próximo item da nossa lista de comparação aqui vai ser o conforto e a suspensão, que estão interligados. E agora a gente tem algumas diferenças. Na parte de trás até que são bem parecidas, são suspensões próximas das duas, são suspensões bem eficientes. Porém, na parte dianteira a gente tem uma suspensão bem diferente, com o patinete elétrico 09 contando com uma atuação mais simples, com apenas um pistãozinho que fica no próprio eixo da roda, que é bem interessante a atuação. Porém, já o Dualtron Mini já conta com aquela suspensão tipo garra, na verdade bem diferente dos seus outros irmãos da Dualtron. O Dualtron Mini é o único que utiliza esse tipo de suspensão, do tipo garra, diferenciado, não é aquele de cartucho, nem é uma suspensão mais bem trabalhada como o Dualtron X, é uma suspensão realmente bem mais simples. E agora eu vou falar uma coisa que infelizmente não tem como eu passar e provar para vocês, foi uma coisa que eu andando e eu testei. Mesmo, galera, visualmente o próprio Dualtron Mini se sobressaindo ao 09, na minha opinião, o patinete elétrico 09 tem sim suspensões mais eficientes e muito mais confortáveis do que o próprio Dualtron Mini. Não sei dizer por que ele acaba se sobressaindo, sendo que visualmente são suspensões mais simples, mas de fato a suspensão do 09 é muito eficiente, copia muito bem o terreno e realmente me chamou muita atenção, inclusive no próprio review dele que tem aqui no canal completo do 09, falo isso como um dos pontos positivos e realmente é um excelente patinete, o 09, se a gente colocar em relação à suspensão. Então, eu dou o ponto aqui para o 09 em conforto, como eu já testei bastante os dois, para o próprio 09. E agora, vem o próximo item da nossa lista, que é a autonomia, que está ligado diretamente à bateria dos patinetes. Então, a gente sabe que o próprio patinete elétrico Dualtron tem uma bateria, pelo menos a maioria dos que são vendidos aqui no Brasil mesmo, né? A gente pode adotar como regra a bateria de 17,5 A. Enquanto o próprio patinete elétrico da Zero conta com uma bateria de 3 A. Então, obviamente o Dualtron tem uma bateria um pouco maior e isso se reflete sim na autonomia. Enquanto o patinete elétrico 09 reflete uma autonomia de até 45 km, com o próprio Dualtron, a própria marca especifica uma autonomia de até 55 km. Então é algo em torno aí de 10 km a mais do que o 09, o que dá o ponto com certeza em autonomia
por uma distância de 10 km, aí se é muito ou pouco vai de cada pessoa, o quanto você anda no seu dia, se 45 vai te atender ou se você precisa de um patinete que ande até 55 km, mas sim, o Dualtron Mini leva vantagem no quesito autonomia. O próximo item da nossa lista a ser analisado é a portabilidade, e aí a gente vai apresentar algumas coisas aqui. O patinete elétrico 09 conta com um peso de 18 kg, o que é bem impressionante e leve um patinete com essa potência e essas características. Já o patinete da Dualtron conta com um peso de 21,5 kg mais ou menos. Então, pode-se ver que o patinete da Zero claramente é um pouco mais leve, obviamente isso favorece na sua portabilidade. Porém, tem outra coisa que favorece bastante o 09 e faz sim ele levar o título dessa categoria que é a portabilidade, que é justamente a sua capacidade de dobrar o guidão. O patinete do Dualtron Mini não conta com essa capacidade, então na hora de você carregar, colocar na mala do seu carro ou guardar em um ambiente que seja menor, ele vai ocupar sim mais volume do que o 09. Então, ponto para o 09 no quesito portabilidade. E agora, mais um quesito que é o quesito velocidade final. Galera, pelo que venho vendo em várias pessoas comentando sobre isso, o patinete 09 eu pude testar aqui bastante na prática e eu consegui a velocidade de 50 km por hora nele, que é uma velocidade bem legal para um patinete com uma portabilidade tão boa. Já o próprio Dualtron, a gente vê algumas informações assim, que são muito diferentes, divergentes mesmo, porém no próprio site da Dualtron USA, né, site da Dualtron nos Estados Unidos, fala que ele chega a velocidade de 50 ou 51 km por hora, passando de milha para km por hora. Então eles são, na verdade, bastante equivalentes nessa aí. Logo, nesse quesito de velocidade final, também há um empate entre os dois patinetes. Como já disse, a questão aí de 1 km eu nem considero acima, mas se você quiser aí em casa, pode considerar que esse 1 km a mais é uma velocidade a mais, então o Dualtron Mini ganharia esse um ponto aí. Mas, de fato, eu acredito que é mais justo a gente colocar empate, porque um chegou até 50 km, outro 51, então algo muito parecido entre os dois aí mesmo. E mais um quesito que a gente pode adentrar aqui são os freios. Nesse quesito existe uma discrepância bem grande entre eles. Primeiramente, entre o próprio Dualtron, que conta somente com o freio traseiro e a tambor. O Dualtron Mini não conta com freios a disco, ele conta apenas com freios a tambor. E somente na roda traseira, a roda dianteira sendo ali sem freios mesmo, literalmente. É uma roda boba que não conta com motor nem freios, no caso do Dualtron Mini. Quando a gente vai para o próprio 09, a gente vê uma diferença bem grande, que é sim, ele também conta com um sistema de freio a tambor traseiro e também, porém, né, diferente do Dualtron Mini, ele conta com freio dianteiro a disco. Então é um freio duplo aí, você conta com duas tecnologias, tanto o tambor quanto a disco, e é um patinete que é capaz de frear as suas duas rodas, o que lhe confere uma característica bem mais superior, bem mais interessante do que o próprio Dualtron Mini. E de fato, com as duas rodas freando, com certeza você vai ter uma capacidade de frenagem bem maior, principalmente na roda da frente, que a gente sabe que na hora do freio, a roda da frente é a que mais suporta o peso do patinete. Então, obviamente, é a que mais contribui para a frenagem do patinete. Então, o 09 leva a melhor também na questão do freio. E agora, o último quesito da nossa lista, e depois vou falar a minha opinião sobre qual eu acharia melhor, que é o próprio preço, galera. O preço é uma coisa que eu vou falar aqui no vídeo, não costumo falar, mas vou falar nesse vídeo, porém relevem caso vocês estiverem vendo esse vídeo em outras datas, na data de lançamento desse vídeo que eu estou falando do preço, porque eles podem mudar a qualquer momento, principalmente se tratando de produtos importados. Então realmente isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Porém, na data de lançamento desse vídeo, o preço médio do 09 está por volta de R$ 7.000 a R$ 7.300. Vamos arredondar aí para baixo para R$ 7.000. É o preço do patinete elétrico 09. Já o preço do Dualtron Mini está por volta de R$ 10.000. Então é um gap aí de R$ 3.000 na diferença entre os dois patinetes. Obviamente, a gente gosta sempre de pagar o mais barato, então nesse ponto o próprio 09 leva uma pequena vantagem também. E agora eu vou falar a minha opinião sobre esse para fechar aqui o vídeo e falar qual eu acho mais interessante. E eu vou falar aqui a média do que eu acho mais interessante para mim, e não exatamente se essa média vai servir para você, porque cada pessoa prioriza uma coisa. Eu vou dar um exemplo rápido. Por exemplo, você precisa de uma autonomia muito maior, então realmente o 09, como tem 10 km a menos de autonomia, mesmo eu falando que gosto mais dele, por exemplo, você vai ter que pegar o próprio Dualtron Mini, porque para você é mais importante a autonomia. Para outro que é mais importante o sistema de freios, por exemplo, não, para mim eu gosto de ter um freio que é muito mais seguro, o freio melhor possível. De fato, o Dualtron não vai te servir tão bem quanto o 09. Então tudo é uma média aí do que você precisa na hora de escolher o seu patinete.
Mas para mim, colocando em consideração hoje os dois patinetes, acredito que o Dualtron Mini tem uma leve vantagem, uma leve, mas muito pequena vantagem sim, em relação ao 09. Porém, galera, essa vantagem não é refletida no preço. Como já disse, o próprio Dualtron Mini custa aí R$3.000 a mais do que o 09. Nesse caso, se você fala assim, qual você compraria hoje nesses preços? Eu iria com o 09, porque ele custa R$3.000 a menos, entrega algo muito próximo e em alguns quesitos até superior ao Dualtron Mini. Então não sei se ficou bem claro, mas de fato sim, acho que o Dualtron Mini é um pouco superior, mas a diferença de preço deles não conta. Se eles fossem o mesmo valor, de fato faria uma diferença muito grande a gente pensar sobre isso. Porém, como o Dualtron Mini custa bem mais caro, eu me sentiria melhor comprando o próprio 09, que é um patinete excelente também. Lembrando mais uma vez, não desmerecendo o Dualtron Mini, porém, pela diferença de preço, o 09 para mim é uma opção mais interessante. Então, basicamente, esse foi o vídeo, galera. Se inscreva no canal para não perder nenhum comparativo quando sair aqui, dicas que a gente está tendo e tudo mais aqui no canal. Mande para aquele amigo seu para ele dar uma olhada nesse vídeo e ver esses dois patinetes que são excelentes e essa briga aí bem interessante. Não esqueça de curtir o vídeo também. Um forte abraço e até a próxima.